Neste estudo de caso, trataremos da seleção do material apropriado, que é uma consideração importante em um projeto de engenharia, ou seja, para uma dada aplicação, a seleção de um material que possui uma propriedade ou combinação de propriedades desejável ou ótima. A seleção do material apropriado pode reduzir custos e melhorar o desempenho. Os elementos desse processo de seleção de materiais envolvem a decisão dos limites do problema e, a partir destes, o estabelecimento de critérios que podem ser usados na seleção de materiais para maximizar o desempenho. O componente ou elemento estrutural que nós escolhemos para discutir é um eixo cilíndrico sólido, que estará sendo submetido a uma tensão de torção. Levaremos em consideração a resistência do material e também discutiremos sucintamente outros parâmetros e propriedades que podem ser importantes nesse processo de seleção. Um deles, obviamente, é o custo. Então, nesse estudo de caso, nós faremos algumas considerações com relação a este projeto. Nós temos uma consideração de resistência que vai levar em consideração o momento torsor. Não vou ficar discutindo com vocês todas as variações que a equação tem para que nós cheguemos à equação de utilização. Apresentarei elas a vocês e nesse estudo de caso a gente vai utilizar ela de forma mais simplificada, tá bom? Então, nós temos um eixo cilíndrico sólido que está sendo submetido à torção. Como há uma força de torção acontecendo aqui, o que é a tendência? Se esse eixo está apoiado ou até engastado em uma das extremidades e na outra a gente tem um apoio que possui uma menor rigidez, teremos a formação de um ângulo na outra extremidade deste eixo. O que acontece? Este tipo de torção, quando ela é estabelecida, quando ela é feita em um eixo, nós precisamos considerar 60% do valor que nós temos considerado para a nossa resistência. Então, as tabelas que nós veremos mais à frente neste estudo de caso apresentarão valores de resistência. E esses valores de resistência terão que ser minorados para 60% do seu valor, porque a torção é um tipo de esforço um pouco diferente de uma tração, de uma compressão, que é o parâmetro utilizado para que nós tenhamos a determinação dos valores de resistência nos apêndices do livro que será apresentado no nosso estudo de caso. Os melhores materiais que podem ser usados em um eixo que seja leve e capaz de suportar com segurança um momento torsor especificado são aqueles que possuem baixas razões da nossa massa específica e da nossa força cisalhante aqui, da nossa tensão cisalhante. Esta tensão cisalhante, ela é igual a 60% da minha resistência, que é a substituição que eu farei na próxima página. Lembrem-se que esta razão é a que garante para nós a maior segurança em um momento torsor especificado. Em termos de adequação de um material, algumas vezes é preferível trabalhar com o que é denominado
índice de desempenho. Este índice de desempenho é apresentado pela letra P, que é simplesmente o inverso da razão que nós tínhamos na página anterior. Então, o que nós levaremos em consideração é esta incógnita, que é o nosso denominado índice de desempenho. Este índice de desempenho, ele pode ser reescrito da seguinte forma, para o nosso caso. Índice de desempenho é igual a 60% da minha resistência. Tudo isso elevado a 2/3, dividido pela minha massa específica. Então, essa será a nossa equação de interesse. Esse índice de desempenho, ele foi adaptado para que nós possamos fazer uma busca mais rápida dos materiais de interesse para o nosso cálculo. Então, neste gráfico, que é uma carta de materiais, nós temos aqui à nossa esquerda a resistência, dada em megapascal. Nós temos valores do índice de desempenho nessa linha tracejada em vermelho. P igual a 3, P igual a 10, P igual a 30 e P igual a 100. O que nós iremos fazer para iniciar o nosso estudo de caso? Nós vamos determinar qual o valor do nosso índice de desempenho mínimo, vamos traçar uma linha ou um conjunto de linhas que determinarão a região de materiais que nós iniciaremos o nosso estudo. Dentro deste estudo, nós vamos extrair os melhores materiais que tenham a melhor resistência e o melhor custo para o atendimento de nossa demanda. Anteriormente, eu havia dito que nós podemos ter como melhores materiais para serem usados no caso de dimensionamento de um eixo cilíndrico, que seja leve, capaz de suportar com segurança um momento torsor especificado, são aqueles que têm uma baixa razão da massa específica por nossa tensão cisalhante elevado a 2/3. Essa expressão é o inverso do nosso índice de desempenho. E é ela que nós utilizaremos agora para definir qual material nós buscaremos na nossa carta de materiais. Realizando os nossos cálculos aqui, eu teria a seguinte projeção. Eu teria 1 sobre o índice de desempenho, que é igual à minha massa específica dividido pela minha tensão cisalhante, que será de 60% da minha resistência, porque o nosso eixo está submetido à torção, ou será submetido à torção. Posso adotar valores unitários aqui para a minha densidade e para a minha resistência, e eu teria algo parecido com isso, ó. 1 sobre o meu valor do índice de desempenho igual a 1 dividido por 0,6 elevado a 2/3. Pode ser pedido para você que esse eixo ele tenha um valor de um índice de desempenho que supere ali o valor de 10, que é o caso que eu vou adotar aqui. Então, eu vou adotar como o meu índice de desempenho por volta, tá, de 10. Pode ser pedido para você que ele tenha, por exemplo, um outro valor por volta de 18, por volta ali de 15. Então, você simplesmente vai atribuir aqui ao meu índice de desempenho, que ele tem que ser 10 vezes do que o seu valor unitário. Então,
colocando aqui na nossa equação, ficaria da seguinte forma. 1 sobre P, 1 sobre 0,6 elevado a 2 terços, então eu vou ter um valor de 10 vezes o meu índice de desempenho, tá? Que é o que eu vou adotar. Se for pedido a você que seja 18 vezes, por exemplo, você vai substituir aqui à frente do P 18 vezes esse valor do índice de desempenho. Prosseguindo aqui no nosso cálculo, nós teríamos algo parecido com isso. 1 sobre P, que é igual a 10 dividido por 0,6 elevado a 2 terços. Esse valor vai definir para nós qual será a nossa linha de traçado na nossa carta de materiais. Para isso, nós agora vamos usar a nossa calculadora aqui para definir esse nosso valor. Então, nós teríamos o seguinte caso. 10 dividido por 0,6 elevado a 2 terços. E nós chegaríamos a um valor de interesse para nós de 14,0572. Eu vou utilizar dois algarismos significativos após a nossa vírgula, tá bom, pessoal? Então, o valor dessa razão ele é de 14,06. A unidade disso aqui é miligrama por megapascal elevado a 2 terços vezes metro cúbico. Mas se você quiser deixar ela como algo que é adimensional, pode ser porque nós utilizaremos esse valor apenas ali na nossa carta. E o método que a gente vai utilizar é um método gráfico. Então, ele não tem uma certa precisão, mas ele vai nos ajudar como referência para buscar alguns materiais ali nos anexos do nosso livro. Então, pessoal, esta é a carta de materiais que eu estava falando para vocês anteriormente. Como que ela é utilizada? Nós temos aqui com valores que nós vamos utilizar. Primeiro, o que a gente já tem definido, que é o valor do nosso índice de desempenho, que nós chegamos ao valor de 14,06, tá bom? Então, esse é o primeiro valor para a gente fazer o cruzamento aqui das nossas linhas. As linhas que representam o nosso índice de desempenho são essas que estão aqui, ó, apresentadas, e elas têm esse traço, né, são tracejadas para diferenciá-los aqui na nossa carta de referência, tá, de materiais. Agora, pessoal, eu vou adotar aqui um valor de resistência, porque ainda não falei nada sobre isso com vocês. O valor de resistência que eu vou adotar aqui vai ser de 350, então, tá? Então vai ser um valor de 350 nesse eixo Y aqui. E nesse eixo que é em 45 graus, com a nossa massa específica e nossa resistência, ele vai nos guiar com relação ao desempenho esperado. Então, como que vai funcionar isso daqui? Primeiro eu tenho que achar o valor de 14. O valor de 14, né, do índice de desempenho 14, ele está aqui, ó, entre 10 e entre 30. Eu vou jogar alguma coisa mais ou menos aqui no meio para me dar esse valor de referência, tá bom? Então, vou posicionar a minha régua como se eu tivesse
aí com uma régua física mesmo, faria o ajuste dela para algo parecido. Se eu colocar aqui, por exemplo, seria próximo de 20, tá, pessoal? Eu vou alinhar ela aqui, ó, próximo desse valor aqui, um pouco em vermelho, só para ter uma referência pra gente, tá? Então, faço um traço aqui na minha diagonal. Beleza, fiz o primeiro traço aqui em vermelho. Agora, eu vou fazer um segundo traço que vai levar em consideração a resistência em megapascal. Então, eu adotei ali o meu valor em megapascal de 350, tá bom? Esse valor, ele está mais ou menos por aqui, ó. Alinhando novamente a minha régua, eu teria aqui, ó, 100, 200, 350, mais ou menos por aqui. Como eu disse para vocês, esse é um método gráfico, então ele não vai me dar uma precisão absoluta. Eu não vou simplesmente ali traçar e definir meus valores através dele, tá? Então faria um traço aqui, ó, de fora a fora na nossa carta de referência. E agora, pessoal, o que eu tenho? Terei um quadrante que iniciará aqui, né, nesse nosso eixo aqui, até encontrar com os outros valores. É uma coisa mais ou menos por aqui, tá? Ficou um pouquinho torto, mas vocês me perdoem aí. Então, dentro desse quadrante aqui que eu vou rabiscar para vocês, dentro desse quadrante inteiro, eu tenho ali alguns materiais, alguns compósitos de engenharia, algumas cerâmicas, alguns vidros, algumas ligas de titânio, alguns aços e algumas cerâmicas de engenharia. O que eu posso fazer? Ó? O que é vidro? O que é cerâmica? E algumas cerâmicas de engenharia aqui, eu já vou eliminar, porque eu não vou buscar nada disso para desenvolver um eixo cilíndrico metálico. O que eu vou buscar? Serão ligas de titânio, alguns aços. Então, eu vou focar na minha busca, que vai iniciar agora lá nos apêndices do livro, com relação às propriedades dos meus materiais metálicos. Outros materiais não entrarão nessa minha busca, porque senão daria muito mais trabalho para mim. Para iniciar, então, você vai digitar aí seu RA e sua senha para que você possa fazer o acesso ao estúdio. Após entrar no seu estúdio, até a data de gravação desse vídeo, o caminho é o seguinte: você vem em bibliotecas, Biblioteca Digital Unicesumar, abrirá uma página no seu browser e aqui você vai digitar o autor que nós vamos falar muitas vezes na nossa disciplina, que é o Callister. Clique em pesquisar e aí será solicitado, em alguns casos, uma senha, um novo registro de senha, para que você reformule a sua senha, recoloque a sua senha. Quando você clicar aqui, ó, em ver este registro via minha biblioteca. Então, na hora que você clica, aparece para alguns alunos, pode aparecer esse login de acesso restrito, você tem que redigitar ali o seu RA e a sua senha. Onde estão estes apêndices? Esses apêndices estão no final do livro. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na sua barra ao lado. Se não tiver essa barra do sumário ao lado, pessoal, você pode clicar aqui no botãozinho sumário, vai aparecer essa listinha para você ir rolando aqui na nossa barra de rolagem até chegar
no apêndice B, que é o primeiro dos apêndices que nós iremos utilizar nesse estudo de caso, que é o de propriedades. Diversas propriedades, sejam elas a massa específica, o modo de elasticidade, coeficiente de Poisson, entre outros, tá certo? O que nós utilizaremos para esta atividade será que o B4 de resistência e ductilidade. Clicando nele, você já vai se deparar com essa página aqui, ó, com vários tipos de materiais. Então, você ao primeiro momento pode ficar um pouco perdido aqui na nossa tabela B3, que fala ali, ó, de os valores de Você clicará aqui em B4, resistência e ductilidade. Então, você está aqui, ó, tabela 4, valores típicos para o limite de escoamento, limite de resistência à tração, ductilidade, em alongamento percentual, a temperatura ambiente, entre outras coisas mais. Então, dentro desses materiais, a gente vai buscar, primeiramente, materiais que são de ligas metálicas, que são os apresentados neste primeiro grupo. Uma dica importante: como eu selecionei aquela hora na nossa carta de referência uns valores que ficaram um pouco altos, como você pode notar aqui, ó, eles ficaram aços que são bem altos os valores, né? Então, se você tiver um valor ali que for entre 10 e 30 do teu índice de desempenho, você vai precisar de ligas de titânio, alguns aços com alto valor ali no nosso valor de resistência. Então, o que eu vou sugerir para vocês, tá vendo aqui o número 1000, ó? O que a gente vai buscar? A gente vai buscar valores que tenham índice de resistência acima de 1000. Porque se você for notar aqui, se a gente fosse traçar mais uma outra linha em cima do 1000, além dele estar no quadrante que nós necessitamos, ele já nos dá ali, ó, valores bem interessantes. Mas a gente vai adotar valores acima de 1000 para que o nosso chute inicial seja um chute mais positivo. Porque quando eu for fazer algumas continhas, na hora que eu for utilizar uma planilha eletrônica aqui, vocês vão ver que a gente vai colocar uma fórmula. Essa fórmula, essa equação que a gente vai colocar lá na nossa planilha eletrônica, ela vai nos dar um índice. E esse índice vai nos ajudar muito no nosso raciocínio, tá bom? A princípio, o que a gente vai fazer? Selecionar materiais que estão acima de 1000. Então, eu peço para você, se você tiver ou não habilidade com um aplicativo ou um software que faça planilhas eletrônicas, que você abra nesse momento para você já fazer uma lista ali que vai ser bem interessante para nós. Enquanto o software de planilhas vai abrindo, a gente já começa a verificar aqui algumas características que são interessantes. Ó. A gente vai vendo aqui, ó, liga de aço A36, laminada a quente. O limite de escoamento, ou seja, a resistência que ele tem ali com relação ao nosso valor de interesse, que ele está levando em consideração a torção. Eu vou trabalhar ali que nós temos 60% de uma resistência. A resistência que nós vamos utilizar será o nosso limite de escoamento. O limite de escoamento ele está entre 220 e 250. Conforme eu falei anteriormente, eu preciso de valores que estão acima de 1000 para que eu tenha um chute inicial mais positivo. Essa nossa liga de aço A36 laminada quente, então não entraria nesse nosso chute inicial, certo? Descendo aqui um pouquinho na nossa tabela, o primeiro valor que eu vejo acima de 1000 é esse aqui, ó, liga de aço 4140, temperada em óleo e revenido a 315 graus. Ele tem um limite de escoamento, uma resistência de 1570 megapascal.
Então, esse valor eu vou colocar lá na nossa planilha, tá certo? Porque ele vai ser um valor de interesse para que nós possamos fazer os nossos cálculos. Essa é a parte do estudo de caso que mais dá trabalho. Por quê? Eu preciso pesquisar e verificar esses valores depois ali na planilha. Alguns desses valores, no meu chute, obviamente, podem estar errados. Mas se você chutar esses valores acima de 1000 megapascal, a chance de você errar é menor nessa pesquisa, tá certo? Então vamos lá. O que a gente vai colocar? A gente vai colocar nessa planilha nossa a liga. Eu vou colocar também uma coluna ali para a condição, porque nem sempre vai ser uma liga de aço aqui 1040, por exemplo, que vai ser a perfeita aqui para o negócio. Sempre pode ter uma outra característica, como por exemplo laminada quente, estirada frio. Então eu vou colocar essa como coluna condição. Depois eu vou colocar uma coluna com a minha tensão de escoamento. E depois a gente vai prosseguindo nos nossos cálculos. Então vamos lá para o Excel. Então, coloco aqui liga, depois condição, o meu limite de escoamento, o valor, nosso índice de desempenho, que eu vou adotar como a letra P, ou ainda, melhor, escrever aqui, ó, índice de desempenho. Bom? E com isso a gente consegue já fazer ali nosso estudo. Liga, obviamente, vai ter um espacinho maior aqui, condição, mas a edição depois, essa daí vai ficando por conta do usuário. Então vamos lá. Primeiro eu vi lá no meu livro que a minha é uma liga de titânio. Vamos lá ver qual que é ela. Eu falei liga de titânio, mas é liga de aço, tá, pessoal? Essa liga de aço aqui, que é uma 4140, que tem 1570 de limite de escoamento. Então eu vou colocar essas informações lá na nossa tabelinha. Então, o nosso aço é um aço 4140. A condição dele é um tipo de material que é temperado e revenido a 315 graus Celsius. E a planilha, pessoal, é uma sugestão, tá bom? Você pode fazer da maneira que você achar melhor. Eu prefiro aqui porque já vou automatizando os meus cálculos para facilitar. Depois eu coloco ali meu limite de escoamento. O meu limite de escoamento, ele é por volta de 1570. 1570. Esse limite de escoamento, a unidade dele é em megapascal. E o índice de desempenho, como que eu calculo? Lá no início do estudo de caso, eu passei uma equação para vocês, na qual dizia que P era igual a uma tensão cisalhante elevada a 2/3 sobre a minha massa específica, tá certo? Mas eu ainda não tenho a massa específica. O que eu vou ter que fazer aqui no meu projeto? Eu preciso agora de achar uma massa específica. Então, faltou uma coluna aqui, eu vou inserir ela, que é a da massa específica.
Para achar esses valores da minha massa específica, eu vou aqui ó, no meu apêndice B1, clico lá. O meu material, no caso, aí é um aço 4140, então todas as ligas de aço 4140, elas têm um valor de massa específica de 7,85. Então, vou voltar lá na minha planilha e vou colocar esse valor. O valor de 7,85. Salvo engano, esse valor ele é dado em gramas por centímetro cúbico. Ok. Então, como que eu calculo o meu índice de desempenho? O meu índice de desempenho, ele é, no nosso caso aqui, como está sendo submetido à torção, ele terá que valer 60% do meu limite de escoamento. Então, tenho que 0,6 que multiplica o valor do meu limite de escoamento isso aqui elevado a 2/3. Sempre é bom colocar tudo aqui com parênteses para garantir que nada saia do controle. Tudo isso aqui é dividido pelo valor da nossa massa específica, certo? E nós chegamos a um valor de 12,24. Esse é o nosso índice de desempenho. Esse valor é maior que 10? Se é maior que 10, então a gente vai ter aqui um valor que vai ficar bom para nós, né? Então, usa aí duas casas após a vírgula, que fica mais simples. Agora, pessoal, a gente vai fazer esse trabalho inteiro aqui, tudo isso para alguns materiais. Qual que é a minha sugestão? É que você obtenha nessa lista aí um número mais ou menos de 10 a 15 materiais, tá bom? Para que você possa fazer o estudo aí de uma forma mais precisa. Então, o que você vai fazer? Esse mesmo procedimento que nós realizamos para esse nosso primeiro caso aqui desse aço, a gente vai fazer para diversos outros materiais. Eu vou separar aqui uns 10 materiais, 15 materiais. Vamos ver o quantos eu consegui para poder mostrar para vocês. Vou tentar até colocar alguma coisa que não esteja com o valor correto, vamos supor assim, com o índice de desempenho que seja menor do que 10, para demonstrar para vocês que esse índice, como ele está menor, ele acaba nem entrando ali. O que eu poderia fazer com isso? Vamos lá. Voltando no livro, a gente entra aqui em resistência e ductilidade. Vou selecionar esse valor aqui, ó, liga de aço A36 laminada quente, 250 é o maior valor, tá certo? Então, a gente tem ali um aço A36. Agora não me lembro a condição dele. O limite de escoamento dele está por volta de 250. Vou verificar qual que é a massa específica dele também, olhando ali no livro. Então, minha massa específica, nesse caso aí de 7,85 também, afinal de contas é um aço. Então, eu tenho um valor aqui de 7,85. E nós temos um índice de desempenho que é ali de 3,60. Então, esse nosso material aqui, ele pode ser excluído da nossa lista. Então, vamos prosseguir com o trabalho. Na volta aqui do vídeo, eu já vou ter preenchido vários
materiais. Então agora eu estou com a planilha preenchida. Em alguns casos eu vou ter uma massa específica bem baixa. E essa massa específica muito baixa pode me levar a ter metais ou ligas metálicas que tenham um limite de escoamento menor do que 1000 MPa e que possam entrar aqui também na nossa tabela. Então, o que você vai fazer? Destrinchar todas as ligas metálicas possíveis ali para entrar no seu cálculo, né? Você pode ter um range grande. O importante é que você tenha aqui na sua faixa pelo menos 10 ligas diferentes para que você tenha uma análise a posteriori de custo que seja bastante eficiente, ok? Então, agora, o que a gente tem aqui? Eu classifico do maior para o menor e vejo quais são as ligas de maior desempenho, né? O que eu pedi para vocês lá que eu passei para vocês lá no início do nosso trabalho, que um dos nossos critérios é que nós tivéssemos uma resistência ao cisalhamento superior a 350 megapascal. Então, novamente, uma vez que o limite de escoamento é a tensão cisalhante dividido por 0,6, o limite de escoamento mínimo exigido para que nós tenhamos aqui a nossa análise, ele vai ser de 350 dividido por 0,6. Então ele vai ser por volta ali de 583. Então nosso limite de escoamento que a gente vai deixar aqui na nossa tabelinha vai ser maior do que esse valor aqui de 583. Então eu seleciono aqui somente para exibição aqueles valores que são maiores do que 583. Nisso me sobram 8 ligas. E essas 8 ligas é que eu vou analisar com relação ao nosso custo relativo. O que vai ser necessário? Eu vou ter que criar aqui uma coluna que vai ser o inverso do meu índice de desempenho. Então isso vai ser 1 igual ao meu índice de desempenho aqui. Vou limitar essa nossa coluna aqui para apenas 4 casas após a vírgula. E com base nesse inverso do meu índice de desempenho, eu vou multiplicar pelo custo relativo, que vai estar lá no apêndice C do livro do Callister. Para ir até o apêndice C, eu venho aqui no sumário, na nossa biblioteca, ó, seleciono aqui apêndice C, custos e custos relativos. Então a gente vai levar em consideração o custo relativo, tá bom? Que vai ser essa coluna aqui, ó, essa última coluna, que é a que nos interessa. Vamos pegar ali um tipo de metal para a gente poder escolher aqui o custo relativo dele. Vamos supor que a gente tem aqui essa primeira liga de titânio. Essa primeira liga de titânio, ela vai ter um valor de custo relativo de 94,2, né? 94 reais, dólares, o que você quiser considerar aqui, e 20 centavos. Então, eu venho aqui e coloco como custo relativo um valor de 94,20. Ok? Agora, o que eu vou ter? Eu vou ter um custo analítico, porque é o custo que eu vou levar em consideração
para o desenvolvimento aqui do meu trabalho, da minha análise. Então eu vou vir aqui no meu custo relativo e multiplicar ele pelo inverso do meu índice de desempenho. E aí eu teria alguns valores aqui para análise, tá certo? Na volta do nosso estudo de caso, vai estar tudo preenchido aqui. Inclusive, vou conferir esses valores aqui, esse valor que eu coloquei agora, para ver se está tudo certo com relação ao nosso custo relativo, né? O que eu acredito que tem algum valor que a gente pode pegar ali e se enganar, alguma coisa assim nesse sentido, é no custo relativo, beleza? Na volta, então, a gente volta com essa planilha preenchida. Uma coisa pode acontecer na hora que você estiver fazendo esse exercício, pessoal. Procurei aqui no livro do Callister, em todo o apêndice, e de todos os materiais que atendem o nosso exercício, com os parâmetros que foram estabelecidos anteriormente, apenas 3 possuem o valor de custo relativo. Então, se você se deparar com uma situação dessa, tudo bem, você vai ter ali um material, 2 materiais que seja, mas você pode especificar isso, né, dizendo, ó, no apêndice C não foram apresentados os valores para esse material, né? Então posso colocar aqui, ó, valor não apresentado. Beleza? Então, com isso, a gente chega só a 3 valores que nós vamos utilizar para nossa análise. E, obviamente, aquele valor que for o menor é o valor que nós iremos utilizar para que a nossa análise seja satisfeita. E o menor valor é de 0,67, que é a minha liga 17 pH, que é uma liga inoxidável, laminada a frio, que tem um limite de escoamento de 1210 MPa, uma massa específica de 765, teve um custo de 0,67. Então, ela seria uma liga para que nós possamos utilizar no nosso eixo cilíndrico. Uma justificativa, então, que nós poderíamos apresentar é que esse nosso material teve um limite de escoamento acima de 1000 megapascal e um custo final, né, um custo analítico de 67 centavos. Ok? Então essa seria a justificativa por enquanto. Prosseguindo no nosso estudo, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma análise de performance da rigidez em relação à massa nesse eixo cilíndrico, tá? Que está sujeito à torção. O que a gente vai fazer? Utilizar os mesmos dados dos materiais que estão listados, né, na nossa tabela anterior. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó, todos esses materiais e liberar eles aqui. Vou tirar os nossos filtros aqui, para que a gente possa utilizar todos eles. Bom? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer também uma outra análise de custo, só que essa análise de custo agora ela vai levar em consideração alguns outros fatores, que vão ser o módulo de elasticidade, né, que pode ser ali também uma relação que a gente vai averiguar de acordo com o desenrolar desse estudo. O que é interessante agora é que eu vou trazer outros materiais que ficaram de fora da nossa lista por não serem metálicos, né? Então eu vou trazer alguns compósitos, uns
reforçados com fibra de carbono, fibra de vidro para fazer essa análise. Esse módulo de cisalhamento para as nossas fibras de vidro serão de 8,6 gigapascal, tá? E para o nosso compósito que vai ser reforçado com fibra de carbono vai ser de 9,2. Então seria especificado aí para vocês esses valores para que vocês pudessem fazer ali a pesquisa nos apêndices, beleza? Para fazer esse índice de performance, eu vou adotar ele como PR aqui, tá, pessoal? E ele é dado pelo seguinte, ele é dado pela raiz de um módulo de elasticidade, então é a raiz de um valor dividido por sua massa específica. O que acontece? Aqui a gente não tem ainda a raiz, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, ó, módulo de cisalhamento. Módulo de cisalhamento, então, vai ser o valor de interesse para a gente. Definida, então, a nossa equação aqui do índice de performance, agora eu tenho que ver o módulo de cisalhamento de todo mundo que está aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vou mostrar para você onde que você verifica esse módulo de cisalhamento, inserir aqui na tabela, depois na volta, essa tabela vai estar totalmente preenchida. Como a gente faz? Você bate o olho aqui no apêndice B do Callister e verifica ali, ó, massa específica, módulo de elasticidade, coeficiente de Poisson, resistência, ductilidade, etc. Não vai ter nada disso. Como que você vai achar o seu módulo de cisalhamento? O módulo de cisalhamento ele é dado pela seguinte equação. Ele vai levar em consideração um módulo de elasticidade, certo? E esse módulo de elasticidade, ele vai me fornecer o meu módulo de cisalhamento. O módulo de cisalhamento, ele é nada mais, nada menos do que o nosso módulo de elasticidade dividido por 2 vezes 1 mais um coeficiente de Poisson, que vai estar, que eu vou colocar aqui, ó, na nossa tabela na coluna L, certo? Então, coloca aqui Poisson e refaça a minha equação. Feita então essa equação, agora eu posso ir lá nos meus apêndices e verificar. Então eu tenho um apêndice que fala, uma parte do apêndice que fala do módulo de elasticidade e outra do módulo de Poisson. Então, o que você vai fazer? Vai procurar esses valores. Bom, vou escolher um de forma aleatória aqui para a gente fazer o exemplo e depois preencher toda a planilha. Poderia, vamos supor aqui, utilizar esse de titânio aqui. Usar esse de titânio aqui que eu acho que vai ser o mais interessante, ele já tem os valores ali. Então, talvez fique mais bacana, tá? Então vamos lá, como que a gente calcula isso? Como que a gente verifica isso? Vamos lá no nosso livro do Callister, no apêndice B. Entramos aqui no módulo de elasticidade. O que a gente tem lá é um titânio que é esse aqui.
O nosso módulo de elasticidade é dessa coluna aqui, ó, módulo de elasticidade em gigapascal. Então, é ele que a gente vai acabar utilizando. 114. 114 aqui, então, no módulo de elasticidade. E falta ainda o meu módulo de Poisson, tá? Meu módulo de Poisson, eu vou em uma tabela que também está ali no nosso apêndice. Então, o coeficiente de Poisson, o módulo de Poisson, eu vou procurar novamente aquela nossa liga, 0,34 é o valor aqui do nosso módulo de Poisson. 0,34. E chegamos ao valor aqui do nosso módulo de cisalhamento, de 42,5. Ok. Só que o valor que a gente precisa investigar aqui é o nosso índice de performance, que a gente já tinha montado a equação de forma anterior. Bom, vamos diminuir aqui as casas para ficar mais legível o negócio. E a gente conclui que o módulo de cisalhamento dele aqui é de 42,54 e o nosso índice de performance é de 1,47. Só relembrando, o índice de performance, para a gente montar a equação dele aqui, é a raiz do módulo de cisalhamento dividido pela nossa massa específica. Agora, na sequência, eu vou preencher aqui os valores na nossa tabela. Aqueles materiais que eu não encontrar os valores de módulo de elasticidade e coeficiente de Poisson, eu não vou colocar aqui na nossa tabela e eles não vão entrar daí na nossa análise, tá bom, pessoal? Se acontecer isso com vocês, tudo bem, não tem nenhum problema também. Então, pessoal, depois de verificar quais valores nós tínhamos ali nos apêndices, lembrando que a gente precisaria de colocar na nossa análise aqui esse compósito de vidro de carbono para a gente fazer uma análise, né? E o que acontece? Nele, no caso deles ali, eu já tenho o valor dos módulos de cisalhamento que eu dei para vocês, né? Que eu falei que para o nosso compósito de carbono, ele teria um módulo de cisalhamento, desculpe, de 9,2 gigapascal. E no caso do nosso compósito reforçado de fibra de vidro, ele teria 8,6 de módulo de cisalhamento. Por isso que eu não coloquei nada aqui na coluna do módulo de elasticidade para a gente fazer o cálculo. Fazendo aqui a nossa análise, o que a gente tem do maior para o menor? Eu tenho que a relação, né, o meu índice de performance do aço 4340 com relação aqui ao meu compósito de fibra de carbono, eu tenho uma distância considerável entre os valores. Então, o que significa que esse compósito de carbono ele tem uma melhor performance do que o nosso aço 4340, certo? Agora, com esses materiais aqui apresentados, pessoal, né, com seus devidos valores, o que eu vou fazer? Eu vou inserir os custos relativos deles. Aqui, a gente não apresentou anteriormente o nosso valor ali do aço, porque não era interessante para a gente, tá? Mas eu já pesquisei aqui, já verifiquei lá na planilha, no nosso apêndice, quero dizer, dos nossos custos relativos, e eu já tenho aqui os valores à mão, tá? É o mesmo procedimento, só que eu vou só fazer a inserção aqui. Então vamos lá. Para nossa liga ali de alumínio, a gente teria um valor de 12,40. O valor do nosso aço seria por volta de 3. O valor da nossa liga de titânio, 94,20. Do compósito de vidro, a gente teria um valor de 28,30. E o nosso
composto de carbono, a gente ia ter um custo relativo ali dele de 43,10. Agora, o que eu preciso fazer? Para multiplicar o custo relativo pelo índice de performance, eu não posso fazer o valor direto, tá, pessoal? O que eu preciso fazer? Eu vou colocar aqui o inverso do meu índice de performance. Então, ele vai ser a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Ele vai funcionar da seguinte forma: 1 dividido pelo meu índice de performance. Beleza? E aí eu tenho aqui um valor, né, que está levando em consideração agora, que pode ser levado em consideração para a multiplicação do meu valor monetário. E o meu custo, então, do índice de performance, ele vai ser o seguinte: multiplicar essa coluna do inverso aqui pelo meu custo relativo. Vou deixar aqui com a cara de uma moeda. E eu posso organizar aqui do menor para o maior. E o que acontece? Eu vejo que com relação a custo, eu tenho o valor do meu aço 43,40, tendo agora 2,64. E o maior valor é a liga de titânio de 63,98. Tá bom? Com isso, pessoal, o que a gente pode concluir? Um eixo construído a partir do aço revenido, né, do nosso aço 4340, seria o mais barato, enquanto o mais caro seria o da liga de titânio. E com isso a gente fecha a nossa análise, o nosso dimensionamento. O que a gente precisou fazer aqui? A gente teve que fazer primeiro uma análise do custo relativo com relação ao meu limite de escoamento, e depois eu fiz uma nova análise com o índice de performance que levava em consideração o módulo de cisalhamento e o coeficiente Poisson, certo?